Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Jair ataca novamente. Muito bem, ontem ele protagonizou uma outra encenação com vistas à prisão domiciliar. Já ninguém mais tem dúvida, não é? O bolsonarismo já desistiu da tal anistia, virou bola no Congresso, você vai ver nessa edição, e agora o plano é uma prisão domiciliar, mas ontem o Bolsonaro foi para uma churrascada para bolsonaristas que foi concedida por um frigorífico aí, e nessa churrascada ele deve ter enchido o bucho, diz que passou mal, e aí já vem aquela conversa que já estourou no dia seguinte. Agora surge a notícia de que ele vai fazer exames porque comeu demais, né? E o filho dele já deu explicação que ele toma muitos remédios para dor e tal. Foi lá, o sujeito passou por uma cirurgia gástrica, foi lá numa churrascada, bebeu, comeu à vontade e teve uma indisposição, como acontece inclusive comigo se faço algo assim. Se eu for hoje para uma churrascada, eu sou uma pessoa ultra sadia, né, nos meus 65 anos, se eu for para uma churrascada e ficar enchendo a lata e comendo até dizer chega, eu não me sinto bem depois, e foi o que aconteceu com ele. Inclusive, aí ele grava uma live dizendo que vomita 10 vezes por dia, né? Isso eu acho um pouco inacreditável, mas seja lá como for, o Alexandre de Moraes e o STF já deixaram claro para ele que não vão cair nesse tipo de estratégia. Você se lembra que durante a internação ele ficou um mês a mais no hospital, além do que era necessário depois da internação, e já estava até fazendo live e vendendo capacete no hospital. O Alexandre de Moraes, vendo isso, mandou oficial de justiça intimar, não é, o Alexandre de Moraes, por conta de ele ter virado réu através de denúncia à Procuradoria-Geral da República. Ele precisava ser intimado para que o processo começasse a andar. E ali o Alexandre de Moraes e o Supremo já deixaram claro que não vai haver esse benefício. Agora o Bolsonaro diz que vai fazer exames, que precisa fazer exames, marcou exames no hospital, e o objetivo é a prisão domiciliar, porque o Collor conseguiu, ele acha que vai conseguir. A situação do Collor é muito diferente, ele não lidera uma facção golpista que ameaça a democracia, como Jair Bolsonaro, e além do que o Collor, que é um pouco mais velho que o Bolsonaro, ele está doente, tem mal de Parkinson e, além de tudo, é um sujeito que não está mais batendo bem na cabeça, aí, não está mais bem das ideias, ele tem comportamento errático, muda de humor, diz coisas meio desconexas, é um sujeito que claramente tem uma situação diferente. Tem muito preso, Eduardo, que está nas mesmas condições e está preso, né? Mas o que acontece é que ele tem dinheiro primeiro e é inofensivo. É diferente do caso de Jair Bolsonaro. Ele tanto, veja bem, alguém que tem uma condição tão delicada vai para uma churrascada como essa e se empanturra de comida, não é verdade? Então ele mesmo deixa claro, o bolsonarismo, eles têm uma crença que todo mundo é idiota, né? E por isso rolou essa história. Mas já está descartada,
e agora o bolsonarismo já está até desistindo de anistia, desse tipo de estratégia, partiu para outras, está indo para cima do IOF, você vai ver nessa edição. Então, minha amiga, meu amigo, é mais uma derrota para o Bolsonaro, e ainda a gente tem que lembrar o seguinte, além da BIM paralela que vem aí, ele tem mais 7 inquéritos nas costas, e só está respondendo a um. Dos outros 7, 2 foram arquivados, é verdade. E, na verdade, ele tem mais 5 inquéritos, incluindo o da Covid. Vamos ver as informações que eu preparei para debater com você. Bolsonaro, olha aqui, Bolsonaro! Olha pra cá, Bolsonaro! Olha pra cá! Esse não desiste no Brasil! Jair Messias Bolsonaro está aqui, cumprimentando a cada um. Jair Messias Bolsonaro! Cadê o agito da galera? Modelo mais brilhante, né? O preto brilhante que eu falo, bem bonito também. Tá, esse aqui já tá aqui, ó, tá autografado pelo vovô Jair, pelo presidente Bolsonaro. Posso fazer um pedido para o Eduardo aí? Eduardo, dá uma saudação ao povo brasileiro em árabe, por favor. Tá falando? Ele perdeu sim. Eduardo? Então, o moleque apertou aí. Agora aqui. Eduardo, uma boa noite em árabe para o povo brasileiro, por favor. مساء الخير من أنا اسمي إدواردو كيف حالك بخير الحمد لله سلام. Ah, moleque. Agora você em inglês, pai. Você, boa noite em inglês. Popcorn. É uma citação e uma intimação. A citação é que tomar ciência dos termos da acusação e a intimação que apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Você que a senhora precisa mentir, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor advogado, né? Não sou advogado, não. Não, digo assim, o seu advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, fala. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui em mandado, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa Supremo mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes, dou missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, entendeu? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Engraçado que ele pode fazer live para vender capacete, mas não pode assinar citação, nem pode falar com o advogado dele, né? Seja como for, ele reclamou dessa intimação após ficar um mês no hospital, além do tempo necessário, né? Porque ele fez a cirurgia, era para sair em 2, 3 dias do hospital, uma semana no máximo, ele ficou um mês lá, e para, evidentemente, evitar de assinar a citação do STF, a intimação e a citação sobre a decisão do Supremo de torná-lo réu, após denúncia à Procuradoria-Geral da República. E a oposição, inclusive, deixou de ter anistia como foco principal no Congresso e já está partindo para atacar o governo Lula, coisa de IOF, de projetos do Lula que eles querem vetar. Já até desistiram da anistia, que eles sabem que não rola.
O Bolsonaro aí se sentiu mal, cancelou a agenda em Goiás, retornou para Brasília, essa história toda, não é? O Carlos Bolsonaro diz que a indisposição do pai é efeito de remédios, em consequência da facada de 2018, mas antes de passar mal, ele foi encher o bucho de carne no frigorífico de um amigo dele ali, que faz campanha para ele, e depois aí diz que passa mal, não é? Eu mesmo sou alguém que tenho saúde ótima, faço exercícios, faço esportes, mas eu como bem, eu como comida saudável. Então, se eu comer uma coisa arada dessa aí, também vou passar mal. Aliados creem que Bolsonaro vai rejeitar a prisão domiciliar se condenado. É isso que ele botou para circular por aí, não é? Soltou esse balão de ensaio e, em seguida, ele reúne provas para tentar prisão domiciliar. Mas o início da pena vai ser em regime fechado. O Alexandre Moraes, com aquela decisão, quando ele estava no hospital que mandou intimar, já deixou claro que esse tipo de estratégia de pedir prisão domiciliar, de tentar usar a internação hospitalar para fugir da lei, não vai funcionar. Se ele for condenado à prisão, ele vai para a prisão da cadeia. Ele pode até ir para o hospital para curar algum problema que ele tem e depois volta para a cadeia. E o fato é que ele reuniu provas para tentar a prisão domiciliar, mas, na verdade, ele não tem prova alguma, porque veja que ele cometeu o abuso de ir para um churrasco se empanturrar de carne depois de fazer uma cirurgia, e aí diz que precisa de internação domiciliar, né? Prisão domiciliar. E agora ele começa a acelerar a farsa. Internou-se, né, neste sábado para uma bateria de exames. Veja só. E aí, internado é mais um mês dentro do hospital, porque ele sabe que o julgamento começa em agosto. E ele tinha um plano de partir para cima do Supremo. Parece que esse plano foi abortado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.